Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Espero que todos estejam bem. Espero que vocês estejam aproveitando os últimos dias para fazer as compras de Natal, inclusive meu presente, hashtag fica a dica. Irmãos, nós vamos viver o Natal nesta semana vindoura, que começa hoje, inclusive. E ao vivermos o Natal, nós precisamos ter em mente se o Senhor Jesus já nasceu na manjedoura dos nossos corações. Porque é verdade que Jesus nasceu para muita gente, é verdade que Jesus nasceu em filmes, teatros, livros, na palavra de Deus, em canções, poesias, mas ele precisa nascer na manjedoura dos nossos corações. Ele precisa fazer parte integral da nossa existência por completo. Para isso, para conferirmos, para relembrarmos, para pensarmos, meditarmos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no texto mais lido da palavra de Deus, no texto talvez mais pregado, mais exposto, cantado, no texto mais recitado, mais, o pessoal do teatro gosta também, né? Atuado, enfim, no texto que já foi mais reproduzido de toda a história da humanidade. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16. E nós vamos tentar ler todos juntos. Sim, eu vou tentar ver se eu decorei. Evangelho de João, capítulo 3, versos de número 16. Vamos tentar? Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu certo, funcionou, viu? Estava com medo de bater as versões diferentes, mas deu certo. Vamos orar, queridos? Pedir que o Senhor nos ilumine o coração. Ó Pai Celestial, nós te bendizemos, nós te louvamos. É um privilégio estar cultuando ao Senhor publicamente. É um privilégio poder desfrutar da sua palavra, daquilo que o Senhor quer ensinar para os nossos corações, daquilo que o Senhor quer que faça valer não só para o nosso intelecto, para os nossos pensamentos, mas também para a prática de vida dos nossos dias, que sempre vem, muitas vezes repletos de tribulações. Nós passamos por tempos tão difíceis, Senhor, mas fala conosco, ilumina o nosso coração, usa a sua palavra e move o nosso coração, o nosso entendimento e as nossas ações para o centro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Que não sejamos mais nós quem vivamos, mas que o Senhor viva a partir de nós, em nós. E que a cada atitude que nós tenhamos, possamos ser instrumentos de pregação do teu evangelho, possamos ser instrumentos de cuidado, possamos mostrar, por onde quer que a gente passe, o teu amor infinito, insondável e inesgotável. Muito obrigado por tudo. Usa a sua palavra nessa noite. Fala conosco, precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu ajeitar aqui. Eu queria te perguntar, quais são os ingredientes que você normalmente costuma usar para fazer brigadeiro? O que você usa, Rev? Nossa, pecador. Tá bom, tá por aí. Pode pôr um pouco de Nutella também, é bom, ajuda. Se nós usamos em muitas receitas esse tal de leite condensado, tem que falar bem curitibano, né? Leite. Este pequeno trecho da palavra de Deus pode ser colocado como o evangelho condensado. Porque aqui estão todas as verdades, está condensado aqui tudo o que nós precisamos saber, talvez com exceção da queda, aquilo que nós precisamos para entender completamente o evangelho e, de certa forma, a pessoa de Cristo. É claro que a completude de tudo isso está desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse,
mas esse é o evangelho condensado. Aqui está tudo mastigadinho para que a gente possa entender. Mas antes de nós irmos para o texto, nós precisamos lembrar que dentro da teologia, texto sem contexto é pretexto para você falar o que você bem entende, né? Esse texto está dentro de um contexto. Ele tem um começo, e o começo dele é com um certo homem chamado Nicodemos, que era alguém muito importante na sua época, era alguém da lei, era alguém que conhecia muitas coisas, uma pessoa culta, conhecida como talvez um intelectual da sua época, quem sabe um grande influenciador, talvez um grande político, aí depende como a gente entende aquela cultura da época, mas esse homem, ele foi se encontrar com o Senhor Jesus. E ao se encontrar com o Senhor Jesus, ele conversou com o Mestre, com o Senhor dos Senhores, e a partir dessa conversa, chega-se a um entendimento que foge à compreensão de Nicodemos. O Senhor Jesus diz que ele conhecia muitas coisas, é verdade, assim como nós conhecemos muitas coisas, muitas verdades, muitas doutrinas, muitas teorias, muitos dogmas. Há dentre nós pessoas que são enfermeiros, professores, engenheiros, médicos e outras diversas áreas. E nessa sua área você com certeza sabe muito. Existem coisas que você domina. E esse homem dominava coisas, dominava a lei, talvez o Antigo Testamento por completo, quem sabe. E ao dominar muitas coisas, lhe faltava, segundo o entendimento do Senhor Jesus, uma coisa só. E essa coisa só é o que nós conhecemos como nascer de novo. E é claro que quando Jesus coloca para Nicodemos que ele deveria nascer de novo, uma lacuna aparece. Porque, afinal de contas, como nós podemos nascer de novo? Como é possível entrar no ventre das nossas mães e voltarmos a nascer? Essa, inclusive, foi a pergunta que Nicodemos fez. Como eu posso fazer isso? Então, o Senhor Jesus explica que o novo nascimento não é literal, no sentido que nós temos que voltar a ser bebês, mas que nós temos que voltar a sermos como Deus nos criou, a sua imagem e semelhança. Nós precisamos, portanto, nascer da água e do Espírito. E esse texto, ele é basicamente a conclusão de tudo que Jesus conversou com Nicodemos. Afinal de contas, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a conclusão do texto. Essa é a conclusão que chega a Jesus. Esse é o evangelho condensado. Isso é o que nós precisamos saber. Precisamos saber que Deus amou o mundo. Precisamos saber que Ele amou o mundo de uma maneira que a nossa lógica, o nosso intelecto, a nossa sabedoria não pode explicar. Precisamos saber que, ao amar o mundo, Ele deu o seu Filho. Ao dar o seu Filho, Ele pressupõe uma condição que não é mérito nosso. Aquele que crê em Jesus não perecerá, mas terá uma consequência boa, a vida eterna. Ao contrário de muita gente que usa o evangelho como um sinônimo de medo, de terror, de espanto, e prega ou pregava, muito tempo atrás isso era mais comum, hoje talvez nem tanto, hoje talvez seja mais o contrário, que também é terrivelmente ruim, mas antigamente ainda algumas igrejas pregam o evangelho do medo, o evangelho do pânico, o evangelho que diz que se você não fizer boas obras, o evangelho que diz que se você não for uma boa pessoa, o evangelho que diz que a qualquer momento você pode encontrar Jesus, pode aceitá-lo, mas se você fizer qualquer coisa que o desagrade, você irá diretamente para o inferno, com bilhete só de ida. No entanto, quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que o nosso Deus, o Deus que está descrito lá, o Deus que se apresenta na sua palavra, o Deus que se revela para nós, Ele não é assim.
Ele não é um Deus carrancudo, um Deus pejorativo, um Deus ruim, um Deus grosseiro, um Deus mau, um Deus soberbo, cheio de arrogância, de poder extremo, e que aplica esse poder em detrimento de qualquer coisa. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós encontramos esse Deus na palavra, nós percebemos que Ele é um Deus, sim, de justiça. Nós percebemos que Ele também é um Deus de amor e de misericórdia. Nós percebemos que Ele é um Deus que não pede absolutamente nada em troca do nosso amor, das nossas atitudes, do nosso conhecimento. Ele simplesmente dá por benevolência, sem pedir qualquer coisa em troca, um amor perfeitamente incondicional, sem condições. Deus não diz: eu vou te mostrar Jesus, eu vou te revelar Jesus, eu vou te permitir ir ao céu, eu vou te abençoar caso você faça isso ou aquilo. Pelo contrário, o nosso Deus simplesmente nos dá. E diz a palavra de Deus que Ele nos dá muito além do que nós pedimos ou sequer pensamos. Ainda não tendo chegado a palavra aos nossos lábios, ou seja, ainda nós não tendo orado aquilo que nós pensamos querer, o Senhor já sabe de todas as coisas que nós precisamos. Não é possível cair nenhum fio de cabelo das nossas cabeças, nenhum fio de cabelo é possível cair sem que esteja debaixo da soberana vontade de Deus, do controle perfeito e absoluto do Senhor. No entanto, esse controle absoluto, ele não nos torna robôs, não nos torna marionetes do seu poder, da sua grandiosidade, da sua majestade. Deus não é um rei como seria talvez um soberano humano. Afinal de contas, Deus não tem sentimentos humanos. Quando nós falamos que Deus tem sentimentos, é apenas uma forma de demonstrar de uma maneira inteligível aquilo que Deus faz ou aquilo que Deus é. Mas Deus não tem sentimentos como nós. O amor de Deus, que está demonstrado nesse texto, ele não é um amor ligado a aquilo que o nosso amor talvez seja, ou que as pessoas acham que é o nosso amor, que são reações bioquímicas do nosso corpo, do nosso cérebro, pensamentos, enfim, coisas que nos levam fisicamente a termos vontades. O amor de Deus, ele é transcendente a qualquer coisa que nós venhamos a tentar explicar. É por isso, de certa forma, que a palavra coloca esse termo. Deus amou o mundo desta forma. No grego não está escrito de tal maneira, está escrito desta forma. Mas quando nós colocamos o Filho, nós pressupomos não um amor que é simplesmente inexplicável por Ele mesmo. Mas Ele é inexplicável porque Ele é ilógico. Porque Ele desafia completamente as leis do nosso intelecto, da nossa sabedoria, mesmo das pessoas mais preparadas, mais sábias, mais inteligentes do mundo. Esse amor desafia, porque ele é inexplicável. Mas eu quero pensar com você primeiro sobre o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo. Aqui é de certa forma, uma resposta. Porque Deus amou o mundo. É claro que mundo aqui não é mundo no sentido Deus amou as estrelas, as galáxias, os planetas, Deus amou a água, as pedras, os animais. O sentido aqui é que Deus amou a mim e a você. E o amor de Deus por nós é comparado a como se Deus tivesse amado a própria criação, o próprio universo. O amor que Ele tem por nós é inclusive maior do que isso. Ele transcende a realidade da existência. Ele apenas está destinado a mim e a você. Nós vamos ver no final que Ele só está destinado àqueles que creem.
Ele é um amor eficiente, é um amor eficaz, direcionado. Não é um amor vão, um amor tolo, um amor de sentimentos quaisquer, um amor que visa, como talvez o nosso, a beleza, as posses ou outras coisas. Ele é um amor incondicional, não existe condições, não existe nada que demonstre que Deus precisa nos amar. Ele simplesmente o faz. E não deixa bem claro, inclusive, o porquê ele faz. Ele não coloca barreiras nesse amor. Simplesmente porque Deus amou o mundo. Ele deu o seu Filho. Mas a que ponto chega esse amor? Como é possível mensurá-lo? Como é possível senti-lo? Como é possível interpretá-lo? E a bem da verdade é que não é. Nós simplesmente aceitamos que ele existe. Porque, veja, o texto em português nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Existe um poeta que diz que se todos os homens fossem escritores, se todas as árvores fossem pena, se todas as nuvens fossem papel, ou se todos os mares fossem tinta, ainda assim não seria possível explicar com palavras o amor de Deus. Porque ele é um amor que transcende a nossa humanidade. Ele transcende a nossa existência. É um amor que existe antes da criação, ele não foi criado depois da criação. O amor de Deus existe eternamente. E como tudo que existe na eternidade não pode ser explicado por palavras humanas, não pode ser contemplado com a mente humana, nós aceitamos o amor de Deus. Nós o recebemos. E é por isso que, quando eu digo aceitar, não é no sentido de eu aceito, né? Eu aceito a Jesus, por exemplo. Não. Quando eu digo aceitar, é que não existe outra opção. Não existe explicação. Portanto, nós só podemos aceitar que esse amor existe. E é também porque esse amor é incondicional, que ele não nos pede condições, mesmo que nós pudéssemos dar. Imagine que você fosse uma boa pessoa. E talvez você seja. Imagine que você fosse a pessoa mais bela do mundo, e talvez você seja, embora haja controvérsias. Imagine que você fosse a pessoa mais bondosa, mais benevolente, a pessoa mais carismática, a pessoa que tivesse as melhores virtudes do mundo, as melhores intenções do mundo, e talvez você tenha. Mas ainda assim, o melhor de nós, o melhor que a humanidade pode produzir, ainda não é suficiente para atender, ou não seria suficiente para atender a complexidade e o tamanho do amor de Deus. E é por isso que o amor de Deus não pede nada em troca de nós. E é por isso que a cada dia das nossas vidas, não importa o quanto nós pequemos, e nós pecamos e pecamos muito, o amor de Deus se sobrepõe ao nosso pecado, a ponto de, quando Ele demonstra o seu amor por nós, nós somos convencidos pela ação do Espírito Santo a deixar o pecado, a nos arrependermos do pecado. Isso não vem de nós. Isso é dádiva do amor de Deus por cada um de nós. E muitas vezes nós olhamos para o amor de Deus como se ele fosse algo extremamente banal. Porque se o amor de Deus é grande, ele então pode salvar a todos, ele perdoa todos os pecados, ele faz qualquer coisa. Não importa o que eu faça, não importa a vida que eu tenha, não importa o meu coração, não importa absolutamente nada, o amor de Deus consegue vencer todas e quaisquer barreiras. A ponto de nós entendermos que Deus não é mais soberano, que Deus não é mais rei, não é mais Senhor, que Ele não é mais Deus, a ponto de nós travestirmos o amor de Deus a um amor meramente humano, a um amor que estritamente abençoa os desígnios e os desejos humanos. Porque Deus me ama, Ele precisa me dar tudo o que eu quero.
Porque Deus me ama e me ama muito, e eu sou filho de Deus, filho do Rei, do Senhor Altíssimo, então eu posso ter tudo o que eu quero. Mas, mais uma vez, o amor de Deus não atende às expectativas humanas. Ele é absolutamente transcendente a qualquer coisa que venha ou exista nessa realidade. E é por causa desse amor tão grande, tão imensurável, tão extraordinário, que ele demonstra a eficácia do seu amor, a profundidade do seu amor e o significado do seu amor, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Veja, nós não temos absolutamente nada para dar para Deus. Nós oferecemos o nosso louvor, é verdade, nós oferecemos as nossas vidas como sacrifício vivo, nós oferecemos cânticos, poesias, literaturas, nós oferecemos culto, nós oferecemos jejum, nós oferecemos filhos, nós oferecemos a nossa vida em ministério, em serviço, em missões, ou em tantas coisas. Nós fazemos isso, mas nós não fazemos isso porque nós queremos algo em troca de Deus. Se queremos, tem alguma coisa errada. Mas nós fazemos isso em resposta ao amor de Deus, porque não existe outra opção ao estarmos frente a frente com o amor de Deus, a não ser tentar, de alguma forma, abrir mão de tudo que nós somos e de tudo que nós temos, para que o nosso amor seja uma tentativa de resposta ao amor de Deus. Ainda que nós não tenhamos nada a oferecer, o Senhor aceita aquilo que nós fazemos e fazemos com excelência. Não fazemos aquilo que está no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós entregamos aquilo que nós fazemos com o máximo da nossa excelência, com o máximo do nosso amor, com o máximo da nossa integridade para o Senhor. E Ele aceita aquilo que nós fazemos. Mas Ele faz isso por causa do tamanho do amor dEle. E conforme nós vamos entregando quem nós somos e o que temos ao Senhor, Ele vai transformando e moldando a nossa vida ao tamanho, profundidade e significado do amor dEle. E é por isso que Ele nos deu aquilo que Ele tem de mais precioso. E quando nós falamos que Deus nos deu aquilo que Ele tem de mais precioso, nos remete a dizer, olha, Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse bem precioso é o Senhor Jesus, é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, aquele que se fez carne, que veio até nós e morreu e sofreu agruras terríveis na cruz do Calvário. E tudo isso é verdade. Mas é ainda mais profundo, porque Cristo não é simplesmente um ser humano. Cristo é o nosso Deus. Encarnado é verdade, mas Ele é o nosso Deus, é parte da Trindade. Portanto, quando nós dizemos que o Senhor Jesus veio, foi enviado, nós estamos dizendo não que alguém simplesmente morreu na cruz para pagar o preço. E foi isso que aconteceu. Cristo pagou o preço. Mas nós dizemos que Ele veio e Ele abriu mão de quem Ele era. Deus abriu mão do seu trono. Deus abriu mão da sua eternidade. Deus abriu mão da sua glória para se fazer como um de nós. Para restaurar aquilo que Ele já tinha feito no Gênesis. Para restaurar a mim e a você a imagem e semelhança do Filho. Quando nós dizemos que Jesus veio na cruz e morreu, nós não estamos dizendo simplesmente que nós aceitamos o fato de que alguém precisa sofrer por nós e que supervalorizamos o sofrimento. Nós estamos dizendo que o próprio Deus, em não havendo opções, abriu mão de tudo que Ele era,
abriu mão de tudo que estava em volta dele, para se fazer como um de nós, e então sim, passar pela dor da morte. Porque só existia essa opção, não existia outra forma de se fazer, e é por isso que o Senhor veio, como Deus e como homem. É por isso que o Senhor abriu mão de quem Ele era, para que Ele estivesse por 33 anos, caminhando como eu e você, passando pelo que eu e você passamos dia após dia. Não existe sofrimento que o Senhor Jesus não passou. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, então, Ele diz: Senhor, por que me abandonastes? E nessa hora estava lançado, o Pai lançou sobre o Senhor Jesus todos os nossos pecados, transgressões, dores, sofrimentos, doenças e tudo que nós vamos passar. Estava sobre Jesus a ponto de que ao meio-dia houve trevas. A ponto de que podemos dizer de certa forma que o próprio sol virou o rosto para o Senhor Jesus. Porque os nossos pecados estavam sobre Ele. E essa era a única forma de hoje nós podermos estar aqui dizendo: porque o Senhor me amou de tal maneira, Ele deu o Filho unigênito. Ele mesmo veio à cruz para que, se eu crer, eu tenha vida eterna. Além disso, nós precisamos entender algo esplêndido sobre esse amor de Cristo Jesus. Ele é um amor absolutamente eficiente, é um amor eficaz, ele não é um amor vão, ele não é um amor gigantesco que é dado em vão, que é jogado fora. Esse amor, ele é destinado. Veja, o texto não diz: o Senhor Jesus veio, morreu na cruz, Deus deu o seu Filho unigênito para todos terem a vida eterna. Há uma divisão aqui. A própria palavra de Deus diz que se nós não crermos em Cristo, nós já estamos condenados. E hoje nós tentamos por muito fazer apelos às pessoas e dizendo: olha, você tem necessidade de Jesus, você tem necessidade de Cristo. Cristo precisa fazer parte da sua vida, e se Ele não fizer, a sua vida vai ser uma vida vã, vai ser uma vida triste, vai ser uma vida terrível. Por isso você precisa aceitar Jesus. É pelo contrário. Não somos nós que o aceitamos, é Ele que nos aceita. O amor de Deus não é em contrapartida ao nosso, porque nós amamos o Senhor, então Ele deu o seu Filho unigênito. Não. Porque Ele amou. Ele deu. É simples assim. Ele nos aceitou. É Ele que nos puxa. Não tem um hino antigo que diz alguma coisa como se você estendia a mão para o Senhor e Ele puxou, alguma coisa do tipo? Ou é ao contrário, na verdade, sou eu que estendo a mão para a mão do Senhor. Mas a verdade é que nós não estendemos mão nenhuma, porque morto não se mexe. E a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E o Senhor nos ressuscita. O Senhor nos tirou do vale da sombra da morte e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Ele faz isso não em detrimento da nossa vontade. Não é a nossa vontade que determina o que Deus faz ou deixa de fazer, e nem tampouco o Senhor, aquilo que Deus faz, Ele ultrapassa o desejo da nossa vontade, porque morto não tem vontade. E talvez esse seja o maior erro de olhar para Jesus e entender que talvez somos nós que fazemos algo para ganhar alguma coisa. O Senhor simplesmente deu.
e não pediu nada em troca. Ele não diz, agora você precisa crer. Agora está com você, eu fiz a minha parte, agora faça a sua. Não. A fé é dom de Deus. Nem a fé nós temos. Nem a fé é nossa. Tudo o que Deus fez e tudo o que Deus faz é simplesmente um presente da profundidade do amor que Ele teve por nós. Nós em nada merecemos ou nunca mereceríamos, absolutamente nada, nem tampouco poderíamos fazer algo para receber esse amor. Mas Ele está aí. Ele está derramado sobre o mundo. A graça de Deus perpassa a realidade desse mundo, perpassa o tanto de pecado, de agruras dessa vida. Não importa quão terrível seja a nossa realidade, a nossa vida ou aquilo que esteja à nossa volta, por causa da graça de Deus derramada nesse mundo, por causa do seu amor derramado nesse mundo, existe esperança. Porque se não existe esperança, também de nada vale a nossa pregação. Também de nada vale ficar pregando o Evangelho por aí, porque afinal de contas, que sentido faz pregar o Evangelho? Tudo que nós fazemos porque é resposta involuntária ao amor que Deus derramou por mim e por você. E Deus demonstra o seu cuidado na salvação quando Ele não pede aquilo que nós não podemos fazer. Deus demonstra o seu cuidado a nós quando Ele vem nos buscar. Quando Ele vem nos ressuscitar. Quando é Ele que nos tira da terribilidade do nosso pecado. Quando é Ele que nos resgata. No sermão anterior, na mensagem anterior, eu falei sobre a queda. O pastor Lucas falou sobre a queda também. E a partir do momento que a queda existe, que ela acontece, ela deturpa completamente tudo o que Deus fez. O que nós vemos hoje, o céu, as estrelas, os fenômenos naturais, nada disso é como deveria ser. Porque tudo isso está em queda. A palavra de Deus diz que a natureza geme, a natureza agoniza, ela grita, ela está sufocada pedindo que Deus restaure o que Ele fez. O cuidado de Deus se manifesta em nós quando nada nós podemos fazer e por causa do nosso nada podemos fazer, o Senhor faz tudo, ainda que nós não merecemos. Em nós não há merecimento nenhum, mas ainda assim o Senhor derrama sobre nós a fé, derrama sobre nós o seu amor, a sua graça. Dia após dia Ele renova as suas misericórdias. E Ele ainda nos dá mais do que o Senhor Jesus na cruz. Ele nos dá muito mais do que simplesmente a salvação como uma forma de nos tirar desse mundo. Ele nos diz para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Desfrute de uma nova era sem o que esse mundo produz, sem o que existe nesse mundo, e o que existe nesse mundo é a queda, é o reflexo da queda. O que nós vamos ter não é simplesmente uma salvação do pecado, mas ela se estende para uma eternidade com Cristo, de simplesmente vitória. E aí quando nós olhamos para o céu, nós percebemos algo interessante, por causa da cultura. Nós olhamos para o céu e percebemos que o céu é algo assim mágico, né? Algo assim até meio esquisito, porque o céu é um negócio branquinho, onde não tem noite, as ruas são de ouro, e as nuvens, e a gente vai ficar eternamente cantando ao Senhor. E é isso, esse é o céu. Seja bem-vindo. Mas a realidade do céu é muito mais do que isso.
Quando Deus fala para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse vida eterna, por mais que ele esteja demonstrando de fato que ele está falando de uma era eterna, de uma era que nunca se acabará, ele também está nos conduzindo a entender algo que é de extrema abundância. Veja, se aqui nós choramos, no céu não há lágrimas. Pelo menos não as de tristeza, talvez de triunfo, de alegria, de emoção. Se aqui existe fome, no céu existe fartura. Se aqui existe doenças por 90 anos, 100 anos, 120 anos, no céu existe uma eternidade que não vai haver doença, que não vai haver tribulação, sofrimento, dor, angústia. E às vezes nós olhamos para isso e isso não basta. Nós precisamos de mais, porque nós não sabemos exatamente o que vai ter no céu. Nós olhamos para o céu e falamos, poxa, mas e casamento? E carro? E como serão as casas? E como é que vai ser a vida? E o trabalho que vai ter no céu? E nós estamos presos a esse mundo. Diante do eterno amor de Deus e de tudo que Ele fez e de tudo que Ele ainda fará por nós, nos concedendo a vida eterna a todo aquele que nele crê, nós ainda estamos preocupados com as coisas dessa vida. Nós queremos que o céu tenha exatamente o que tem aqui. E é claro que no céu não vai ter simplesmente um coralzinho de música que vai ficar cantando eternamente. É muito mais do que isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não importa o quanto a gente pense sobre o céu, o quanto nós queiramos o céu, o quanto estejamos desejosos do céu, não importa o quanto a gente imagine, quão profunda seja a imaginação de alguém, ainda assim é impossível chegar perto da realidade do céu. Mas tudo isso começa com uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Tudo isso começa com Jesus apresentando para nós quem Ele é. Apresentando-se como o nosso Senhor, como o nosso Salvador. Apresentando-se como o Messias. Apresentando-se como o próprio amor encarnado de Deus. E quando nós olhamos para Ele, a única esperança do nosso coração é que nós tenhamos fé. É que nós creiamos no Senhor, porque essa é a única forma de ter um relacionamento com Jesus. Mas entenda, Jesus não é aceitação. Sim, Ele nos aceita, mas nós não podemos o aceitar. Nós não precisamos o aceitar. O que nós precisamos fazer quando estamos diante de Cristo é o que Nicodemos fez: criar, ter, desfrutar de um relacionamento com Cristo. Cristo não é aceitação, Cristo não é culto de domingo, Cristo não é a Bíblia, Cristo não é oração, não é jejum. Embora todas essas coisas estejam ligadas a Cristo, mas se nós não temos um relacionamento com o Senhor, se nós só aceitamos Jesus e o vivenciamos no domingo, ou no sábado à noite, ou em qualquer reunião que nós tenhamos, nós não estamos crendo em Jesus. Nós estamos crendo na salvação, mas em Jesus não. Porque Jesus, quando nós falamos em fé, em crer, nós não estamos simplesmente falando de uma fé meramente humana, em algo, eu creio em Jesus, porque até o diabo crê em Jesus. E talvez o diabo nem simplesmente creia, ele sabe, ele vivencia na pele as consequências do amor de Cristo Jesus por nós. Afinal de contas, ele não pode nos tocar sem a permissão dele. Mas, quando nós estamos falando de crer, nós não estamos falando simplesmente de fé. Nós estamos falando de uma fé tão vigorosa, de uma crença tão vívida, que completamente tudo que existe em nós,
toda a realidade da nossa vida gira em torno de um relacionamento com Cristo. E esse relacionamento não é humano. E aqui eu encerro. Não é um relacionamento que eu quero Jesus hoje e agora eu não quero Jesus. Ele é um relacionamento tão profundo, tão significativo, cheio de significado, cheio de propósito, que eu não tenho forças, eu não tenho condições, mesmo em meio ao meu pecado mais vil, de me desfazer ou de querer me desfazer do relacionamento com Cristo. Porque é esse relacionamento com Cristo, é esse amor imanente, intocável de Deus, insubstituível, infindável, insondável, inesgotável, é a causa de nós não sermos consumidos. É só porque o amor dele existe que nós ainda não estamos no inferno. É por causa do amor de Cristo que nós nos levantamos a cada manhã. É por causa do amor de Cristo que nós podemos fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Mas isso os ímpios também fazem. Eles também levantam. Eles também trabalham, eles também ganham, semeiam e colhem. E o que diferencia nós então? O que nos diferencia é que nós não fazemos, nós não levantamos, nós não oramos, nós não lemos, nós não meditamos, nós não estudamos, trabalhamos, nós não dirigimos, nós não cultuamos, nós não compomos canções, nós não fazemos qualquer coisa que seja simplesmente por fazer. Nós fazemos sabendo que tudo que nós fizermos aqui é quase nada comparado com o que está nos esperando, com o que está sendo construído pelo Senhor Jesus. A salvação é para hoje. Ela não é para amanhã, não é para ontem. A salvação é para hoje. E se existe algo no seu coração, se existe ainda alguma dúvida, se ainda não existe fé no seu coração, saiba que a todo momento as portas do céu estão abertas, porque elas não se fecham. E a única coisa que nós precisamos é crer em Jesus e passar pela porta. A porta está sempre aberta e a porta é Jesus. Basta que nós creiamos e então poderemos desfrutar desse tão grande amor de Cristo por nós. Nada que nós possamos fazer pode derramar esse amor sobre nós, porque ele já foi derramado, ele já está aí. Agora, você só precisa crer. Em crendo, você inicia um relacionamento com Cristo, e esse relacionamento vem por toda a eternidade. A porta está aberta, e a porta é Jesus. Que assim o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado por ser o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado porque não existe outro caminho. Muito obrigado porque ninguém pode vir até o Senhor se não for por intermédio do Senhor mesmo. Muito obrigado porque o teu amor tem nos alcançado. E nós nem somos capazes de explicar como ou porquê. Nós simplesmente sabemos que o seu amor nos alcançou, que o seu amor foi derramado sobre nós, e por causa do seu amor ter sido derramado sobre nós, nós então nos regozijamos, nós nos alegramos, nós temos o privilégio de ter uma vida cheia de alegria, não importam as dores, as agruras, as dificuldades, o quão terrível possa ser a nossa vida ou o que a gente venha a enfrentar, nós podemos nos alegrar em seu amor. Porque sabemos que não importa quanto tempo nós vivamos, o tempo aqui é ínfimo, comparado com o que nós vamos viver quando chegarmos àquilo que o Senhor está preparando para nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós desde antes do ventre da nossa mãe.
Desde antes da eternidade, o Senhor já pensou em nós. O Senhor já sonhou conosco. O Senhor já nos criou à sua imagem e semelhança. Muito obrigado porque o seu amor transpassa qualquer tamanho do nosso pecado. Muito obrigado porque o seu amor nos alcança de maneira tão intensa, tão permanente, que não há absolutamente nada que nos possa fazer escapar desse amor. Obrigado porque o seu amor não é um amor humano. Não é um amor que termina, que tem fim, que está sujeito às leis humanas, mas é um amor eterno, insondável, é um amor suficiente. Ainda que nos falte qualquer coisa, o teu amor é suficiente. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós em meio às aflições dessa vida ou em meio às alegrias tão intensas que nós podemos viver. Muito obrigado porque o Senhor está nesse momento nos preparando lugar. Muito obrigado pela cruz do Calvário. Muito obrigado porque em tamanho sofrimento o Senhor teve que deixar tudo para se fazer carne e para permitir que hoje nós estejamos aqui podendo crer no Senhor. Obrigado porque isso não é obra nossa, porque se fosse seríamos imperfeitos. Obrigado porque essa obra é perfeita, porque ela é dádiva sua. Ela é benevolência do Senhor. Obrigado porque é o Senhor que faz. É o Senhor que fez. E é o Senhor que continuamente fará. Muito obrigado por cuidar de nós e derramar sobre cada um de nós o seu infinito amor, o seu extraordinário amor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda fará por nós. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.